Tá aí minha roupinha, tentando gravar o primeiro vlog do canal, a água que não pode faltar. Bom, uma coisa que eu não sabia é que não podia encostar o braço no plástico do carro, porque ia sair tudo tremido. Mas o importante é tentar, né, gente? Tô aprendendo, é meu primeiro vlog e é isso. Tinha comido umas coisas na noite anterior e tava com o estômago meio pesado ainda, mas tava em jejum. E eu não sabia que eu ia acabar passando mal durante o treino, mas fui treinar. Aí chegando aí na academia, a gente começou com os agachamentos. Eu não gravei os agachamentos. Por um pouquinho de vergonha, acabei não gravando os agachamentos. Aí a gente foi pra banco adutor. Até então tava até legal, minha cara de dor aí no banco adutor. Esse eu não gosto mesmo, esse é bem chato. O banco adutor, ele dói muito, ele pega muito, não sei se é só eu, mas eu não gosto muito de fazer ele, mas temos que fazer, né? O leg horizontal eu achei até de boa, deu pra fazer de boa. Tem que arrumar minha postura, ficar mais reta na máquina. Essa daí é a cadeira extensora, a gente faz 4 de 12 nela. Confesso que eu tava treinando meio fofo nesse dia, porque eu tava passando bem mal, principalmente no final aí. A gente foi de manhãzinha para treinar e mesmo em jejum, o estômago ainda estava pesado do dia anterior. Agora a cadeira flexora, eu gosto bastante da cadeira flexora. Não sei se é porque tem esse aparelho que segura a perna aí. Então eu acho ele bem mais fácil de fazer, por mais que pegue bastante. Tanto a flexora como a extensora, elas pegam bastante a perna. Mas eu gosto bastante desses dois aparelhos aí. Eu acho mais fácil de fazer eles. Eu terminando de usar o aparelho aí, eu pedi pra Sara parar de gravar. Eu já tava com vergonha, já tá todo mundo olhando pra minha cara. Aí vamos pra cadeira abdutora. Essa aí eu acho também mais tranquilo de fazer. Não está seguindo a ordem, tá? Porque como sempre tem alguém usando, às vezes a gente não consegue seguir a ordem que foi passada pra gente na academia. Mas tem que fazer todos os aparelhos. Aí a minha cinegrafista, que é minha irmã, como vocês podem ver, ela é muito boa, filmando o chão. Mas tá bom. Agradeço também, o importante é ter, né? Tô brincando, Sarinha. Mas você aprende, você é nova. Bom, vamos pra panturrilha. O certo seria fazer a panturrilha em pé, né? Mas eu prefiro fazer no aparelho aí. E eu acho ele mais fácil também. Meu tênis tá escorregando, talvez seja por isso que eu não queria fazer panturrilha em pé. Mas vou trocar de tênis pra ver se fica melhor. Tava aí sentada, decidindo se eu ia fazer uma bicicleta. Acabei decidindo fazer. O estômago deu uma trégua. Essa academia ela é no alto, então a vista daí de cima é bem bonita. A Sara tava treinando comigo do lado, foi fazer uma bike também. Teve um momento da bike que eu comecei a passar mal, mas eu tava dando o meu melhor, tentando fazer o treino, indo dentro do meu limite também. Por mais que eu brinquei que estava treinando fofo, não dá pra passar do ponto também e sair passando muito mal, né? Ou sair carregado da academia. Aí a gente foi embora. A piscininha da academia, quer dizer, a piscinona, né, da academia, na saída. Bom, esse aí já é outro dia. A gente foi treinar à tarde, nesse dia, para fazer os superiores. A gente tinha feito o inferior, eu gravei num vídeo, aí resolvi juntar tudo num vídeo só e mostrar também os superiores. Guardando as coisas no armário, enquanto a Sara vai lá trocar de roupa. E esperando ela para começar junto comigo, fui encher minha garrafinha e vamos lá pro treino. A academia tava mais vazia hoje, com um pouquinho mais de liberdade para poder filmar. Aí fomos para essa cadeira aí, que é a cadeira, é o supino máquina, né? 4 de 12.
eu acho ela bem pesada. Eu não tenho muita força no braço. Nas pernas eu tenho um pouquinho mais, mas no braço pega demais. Teve um dia que eu fiz, a primeira vez eu acho que eu fiz essa máquina, eu fiquei com uma dor no braço esquerdo que não passava. Tive que passar um gel para tirar dor, porque ela pega demais. Essa outra é a Peg Deck, também pega muito. Eu tenho dificuldade para fazer essas duas máquinas, mas estava dando o meu melhor aí para terminar. E finalizando aí com o Peg Deck, o Fly, né? O nome da máquina tá escrito Fly. Aí o pulling de frente, eu acho ele mais fácil de fazer. Lógico, eu tenho que segurar um pouquinho mais, tá? Eu tô um pouco sem estabilidade na hora de soltar ele pra cima. Olhando por fora, você consegue observar um pouquinho os erros. Aí o aparelho de remada na máquina, 4 de 12. Esse eu também acho ele fácil, mas pode ser que eu esteja fazendo ele errado. Uma coisa que eu observei também é que eu não tô puxando bem o braço para trás, então tem que melhorar isso. O bom de se ver é isso, né? Você consegue ver alguns pequenos erros assim, dentro do meu entendimento. Aí fomos pros halteres, ou as roscas, né? Aí ficou assim: rosca direta 3 de 12, elevação lateral 3 de 12 e o francês também 3 de 12. Esse francês eu acho ele bem mais fácil de fazer. A Sara já não gosta muito, ela não consegue fazer muito esse. Aí acabou nosso treino, estávamos indo embora. Eu tava um pouquinho de jejum. Uma coisa que eu tava conversando com a Sara, o que a gente tá pretendendo comprar é o whey e a creatina, né, pra poder dar mais força pra gente na hora de treinar. Pra não treinar com a barriga muito cheia e também não treinar em jejum, porque os dois jeitos faz a gente passar mal. Mas saímos da academia com a sensação de missão cumprida e voltando pra casa. Esse caminho é tão bonito, principalmente quando esses ipês abrem na primavera, fica bem colorido o caminho. Oi gente, tudo bem com vocês? Só para finalizar o vídeo, porque talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Aí eu vim explicar, porque como eu falei, eu tô me adaptando a vlogs, como fazer, colocar do jeito certo, na posição certa, que nem eu falei, a minha irmã não é cinegrafista, então ela me ajuda como pode, né? Então talvez tenha ficado um pouquinho confuso. A minha ideia inicial era o quê? Fazer o primeiro vídeo falando sobre os inferiores, que é o que a gente fez primeiro, né? As pernas, e depois fazer sobre os superiores. Só que como ficou curtinho o vídeo, eu resolvi juntar tudo num vídeo só, pra poder ficar um vídeo legal e ficar mais completo. Lógico, como tem muita gente, às vezes na academia, eu tô me adaptando, eu fico um pouco de vergonha, então eu não consigo às vezes achar os melhores ângulos, e também eu quero tentar achar um ângulo que não filme as pessoas, né? Tipo, que as pessoas não apareçam, porque as pessoas ficam incomodadas. Eu vi mais algumas pessoas só fazendo esse tipo de coisa, filmando, né? Treino. Então eu acabo ficando um pouco de vergonha, mas eu sei que também é questão de costume e é isso aí. Bom, como que seria o treino, mais ou menos, que ele devia ser na ordem correta? Como eu falei pra vocês, eu cheguei por volta de umas 9 horas, mais ou menos lá, tava muito cheio, então a gente não conseguiu seguir os aparelhos certinho, porque sempre tinha alguém nos aparelhos. Então a ordem correta seria essa: agachamento livre, 4 séries de 15, leg horizontal, cadeira extensora, cadeira flexora, todos são 4 séries de 12. Banco adutor, banco abdutor e panturrilha, 3 séries de 15. Essa seria, então, os inferiores, tá? Lembrando que todas elas não dá pra fazer sozinho, certo? Seria pedir pra uma pessoa ver se você tá fazendo correto, se não tá usando errado a máquina. Por que eu falo isso? Porque essa academia eu acho legal, porque os professores que estão lá, eles estão dispostos a te ajudar. Eu achei muito legal isso, eles são bem acolhedores, a equipe. Então, se você tiver com dúvida se tá fazendo certo, como que muda o aparelho, porque tem muita coisa nova no mercado, né? Eu fiz há muito tempo atrás academia, parei. Hoje em dia eu percebi que tem muita coisa nova, muito aparelhagem nova. Então, você precisa fazer correto pra também não se machucar. Esse é o treino que passaram pra gente. Eu achei esse treino bem legal,
porque ele pega toda a perna e cansa mesmo, tá? É musculação mesmo, então, assim, bem legal. Pra quem tava parado, eu descobri que tinha músculo, né? Eu não sabia que tinha músculo. Então, com o treino ficou bem legal, porque eu acabei descobrindo que tinha músculo na perna inteira. Então, né? Aí, duas observações, né, que tá acontecendo comigo agora. A leg horizontal, ela é depois do agachamento. E toda vez que eu faço leg horizontal, o meu estômago fica meio zoado. Não sei se é por causa de juntar a perna junto com o estômago. Eu fico com o estômago zoado. Não sei se foi coincidência nesses dias que eu treinei que fiquei assim. Mas se continuar assim, eu vou ter que dar uma investigada, né, no médico, pra ver se eu tô com algum problema de digestão, alguma coisa do tipo. Eu acho que não. Talvez seja adaptação, né? E o meu corpo tá sentindo que tá um pouco puxado, não sei. Então vou observar. Vou deixar a leg horizontal para ser o último aparelho que eu faço, para ver se continuo passando mal desse jeito. O primeiro vídeo eu passei mal de verdade. Eu tava muito zoada e eu não consegui fazer direito o cardio. Se eu fiz ali 3 minutos foi muito. E sentei no banco, fiquei esperando a minha irmã e fui pra casa. Mesmo assim eu resolvi gravar nesse dia. Mas acabou que não ficou também muito bom por causa disso, que eu tava passando mal. E também o agachamento, né? O agachamento, a gente tem que chegar e fazer ele primeiro, porque ele é o mais difícil. E se a gente passar pelos aparelhos primeiro, pra depois ir pro agachamento, você não consegue fazer agachamento direito. O agachamento fica bem... A gente fez meio pela... A gente já fez isso da outra vez. A gente fez o agachamento por último e saiu de qualquer jeito, ou paramos na metade da série, desistimos. Lição número 1, faz agachamento primeiro, depois vai fazer os aparelhos, que é mais fácil. Tem uma lógica de seguir a lista de aparelhos, tem uma lógica. E agora eu fiz, a parte dos superiores a gente fez mais certinho, seguimos as máquinas certinho, tá mais vazio, o horário que a gente foi, que foi no horário da tarde. E a gente conseguiu seguir certinho, mas mesmo assim vou passar a quantidade das séries. Aí ficou assim, a peitoral, que é o supino máquina, pec deck, que algumas máquinas está escrito fly, pulling de frente e remada máquina, neutro, 4 séries de 12. Aí por último, os braços, no caso, que é com as roscas, né, com os halter. Rosca direta, elevação lateral e o francês, que eu mostro no final do vídeo, 3 séries de 12. Esses exercícios também pega todo o braço. Eu tô começando a pegar um pouquinho mais de força, porque eu não tinha força no braço. Eu lembro uma vez que eu fui pra um parque aquático, era pra ir numa tirolesa com os próprios braços, e eu caí já no começo, porque eu não tenho força no braço. E eu quero melhorar isso, principalmente essa parte aqui de cima é que eu mais engordo, talvez porque seja a parte que eu fico mais parada, né? Então, eu tenho mais força nas pernas, mas nos braços é um pouco mais fraco. Então eu tô gostando, porque eu tô começando a ter um pouquinho mais de força nos braços. Porque das primeiras vezes que eu comecei a pegar os pesos, doía muito o braço. E esse braço aqui esquerdo, não sei o que aconteceu. Eu machuquei ele, não sei se eu peguei carga demais. Ele ficou doendo uma semana, parado em casa, sem fazer nada, ele tava doendo. Mas tá muito legal, eu tô gostando do ambiente. É uma pausa que nem eu falei pra Sara, é uma pausa que a gente tira pra gente, porque como eu não tô trabalhando em casa, ela tá trabalhando de home office, né, que ela é contadora. E eu não tô trabalhando, eu larguei meu serviço pra ficar com meu filho. Tá sendo tipo uma terapia pra gente, a gente sai um pouquinho de casa, conversa, troca o tempo de descanso, a gente reveza na máquina. Então a gente pretende continuar. Uma coisa que a gente quer fazer é treinar em casa, porque nem sempre dá pra ir pra academia, principalmente por causa das crianças, né? É uma coisa que a gente não tá tomando, mas que a gente tá querendo tomar é whey e creatina, que também ajuda na musculatura. Então, esses dois aí a gente tá estudando qual marca a gente compra. E também eu tava falando com a Sara que a gente tem que fazer uma desintoxicação, fazer um suco verde ou tomar alguns chás, porque o corpo começa a ter umas reações. Talvez esse passar mal meu da academia seja isso. E a gente precisa dar uma desinflamada. Então eu já vi algumas receitas de chás pra tomar pra limpeza de fígado, esse tipo de coisa. E cortar, gente, leite, que eu sei que inflama. Cortar, no caso eu não gosto muito de doce, mas ultimamente depois que eu engordei eu tô comendo mais doce do que eu deveria. Cortar mesmo as besteiradas e arrumar a alimentação, que eu não arrumei. Foi aniversário do meu filho esse final de semana. Pisei o pé na jaca mesmo, então não tem como, né?
preciso corrigir urgentemente a alimentação, que eu percebi que só a musculação, tem gente que consegue manter um corpo aí legal, mas eu percebi que o meu tá, como que eu posso falar, não é efeito platô, tá estagnado, não sai daquilo. Na verdade até fui pra 86, depois voltei pra 84 e fica nisso. Não sei se é massa magra, não sei. A Sara já sentiu que está emagrecendo, achei bem legal, porque dela tá fazendo bem mais efeito. E outra coisa também que eu tô tomando mais água. Eu não sou muito uma água, já tive muitos episódios de infecção de urina. Então, mas em casa eu esqueço. Chego em casa eu esqueço. É uma coisa. Mas assim, preciso continuar lembrando de tomar água. Bem lembrado. Então é isso. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa pra... Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Então é isso, gente. Tô gostando muito dos treinos. Sair do sedentarismo muito bom. Que nem eu disse no outro vídeo. Eu tava com umas palpitações no coração. Tava um pouco tendo umas crises de ansiedade que eu nunca imaginei que ia ter isso na vida. Quando você tem 20 anos, você acha que nunca vai ter nada na vida, né? Mas, não sei. Eu tava com uns probleminha que eu tô vendo que falta de exercício, ficar muito tempo parada em casa, sair do meu serviço, fiquei muito tempo, já tô um tempo fora, então assim, que eu já considero muito tempo. Então, a academia tá sendo bem legal. Eu aconselho todo mundo a fazer. E quem tem tempo, quem não tem filho e tem como ir, tem tempo, cara, vai fazer academia. É a melhor coisa que tem pra vida, né? Tá saindo aí pela internet, quanto mais você agacha, mais você vive, tá? Porque a vida tá na musculatura das pernas. É isso mesmo, gente. Tem que treinar mesmo e tem que melhorar a saúde. Bom, me acompanha nos próximos vlogs. Espero melhorar aí os vlogs. Eu acho que eu vou dar uma misturada, coisas de maternidade. Também, talvez mas o foco vai ser também no emagrecimento. Então é isso. Deixa um curtindo pra mim no vídeo. Segue nessa maratona. E é isso. Tchau!